O Corinthians teve mais sorte do que juízo. Eu vou chamar essa sorte de André Carrilho. Você está na Rádio Coringão e acompanha agora a análise fiel de América de Cali 1, dos donos da casa, Corinthians também 1. Vel, torcida, num contexto geral, dá para se olhar esse empate com bons olhos, a gente fazendo um esforço ali. Mas o Corinthians jogou muito mal, principalmente o primeiro tempo. A gente já tinha noção que o Corinthians estaria muito modificado, porque o Corinthians já viajou para a Colômbia, sem Garro, sem Hugo, sem Fabrício Angileri, sem Gustavo Henrique. Aí no final de semana, no jogo contra o Vasco, mais duas baixas, o Coronado e o Memphis. E quando chega na Colômbia, a comissão técnica ali, junto com o departamento médico, os fisiologistas, entenderam que alguns jogadores titulares não poderiam sair jogando, o que era melhor, né, dar uma segurada, e aí ficaram no banco de reserva. Então o Corinthians foi a campo apenas com 3 jogadores titulares e 8 tidos como reservas. Eu já falei aqui, o Corinthians tem um ótimo time. E aí, para você tirar uma ou outra peça e entrar outra, é mais fácil você não perder tanto o padrão de jogo, a qualidade. Agora, quando você tem mais jogadores reservas do que titulares no jogo, cai demais o rendimento. Conta-se ainda com a falta de postura dos jogadores, né? Porque uma coisa é você falar, poxa, não tem entrosamento, ainda não sabe o movimento do outro porque não joga junto, é um time que não joga junto. Outra coisa é você ver o time tomando um gol de lateral, porque o jogador está mal posicionado na cobrança de lateral. Outra coisa é você ver que os jogadores não chegam junto, não diminui espaço. Isso, gente, é o mínimo que a gente espera, né, do jogador de futebol. Essa postura, essa competitividade que faltou muito ao Corinthians no primeiro tempo. A escalação que o Ramon Dias escolheu foi Matheus Donelli no gol, Mateuzinho lateral direito, a dupla de zaga André Ramalho e Félix Torres. Respira. Do lado esquerdo, o Matheus Bidu, e aí ele foi com 3 volantes, Maicon, Rian e Martinez. O que se espera de criação disso? Não tem muito o que esperar. E lá na frente, 3 atacantes, Thales, Romero e Héctor Hernandes, que no segundo tempo acho que ele fez uma partida boa, apesar de ter perdido uma chance claríssima de gol, mas acho que o Héctor pode ir entrando aí, ganhando espaço e pode dar alguma coisa ali de bom. O Thales muito mal, e talvez a ideia fosse que o Thales às vezes entrasse um pouquinho mais pro meio para ser esse elo de ligação, para fazer as combinações de jogada, mas ele jogou muito mal mesmo. O Thales caiu muito de rendimento depois que ele perdeu espaço, né? Quando o Corinthians parou de poupar e começou a jogar mais com os jogadores titulares, o Thales foi pro banco, e aí não é o Thales que a gente viu começando o Campeonato Paulista, sendo o artilheiro do Corinthians no Campeonato Paulista. Maicon, muito abaixo. Eu não gosto do Maicon de primeiro volante. Por mais que a gente pense, os 3 ali, Martinez, Maicon e Rian, os 3 não são volantes com poder de criação e tal. Aí pensa assim, o Maicon talvez seja um que tem um pouco mais de qualidade para sair jogando, mas ele não tem a intensidade necessária para ser o primeiro volante. Eu preferiria ali o Rian no lugar dele, para ter mais esse combate. O Corinthians no primeiro tempo muito espaçado, com muita dificuldade de reter a bola. Então nos primeiros 10 minutos ali, até que o Corinthians conseguia recuperar a bola, mas ele perdia muito rápido, porque ele não conseguia dar sequência às jogadas. Ao longo do primeiro tempo, o Corinthians insistiu muito para jogar pelo lado esquerdo, tentando ali fazer combinações entre Matheus Bidu e Thales, mas não funcionava, e o Corinthians praticamente não jogou pelo lado direito, o Corinthians praticamente não atacou, né? Mas todas as vezes que o Corinthians tentava fazer alguma coisa, era muito pelo lado esquerdo. E aí, muito mal, ofensivamente falando, praticamente inexistiu, e defensivamente falando, foi péssimo, foi trágico. O Félix Torres, eu já falei aqui várias vezes, ele desconecta às vezes do jogo, ele não vou pegar e falar assim, nossa, todos os jogos que ele jogou esse ano foram ruins, não. Ele tem hora que, assim, você pensa, dá pra ele fazer a jogada aqui com segurança, ele vai lá e faz uma decisão equivocada e faz uma jogada ruim. Isso ele jogando do lado direito. Do lado direito ele oscila. Do lado direito ele tem bons momentos de posicionamento, de cobertura. Do lado esquerdo é trágico. Eu não sei porque o Ramon Dias continua insistindo em vez ou outra colocar o Félix pra jogar do lado esquerdo. Ele não pode jogar ali. Se ele já oscila do lado direito, que é onde ele rende mais, você não pode tirar ele, que já é um jogador que oscila, da zona de conforto dele ali no campo. Não é todo zagueiro que vai ser ambidestro, que vai conseguir jogar dos dois lados, que tem qualidade para fazer isso. O Félix Torres não tem. E isso aí é responsabilidade do Ramon Dias.
E o Félix Torres anda mal nos últimos jogos, né? Foi salvo aí na final do Paulista pelo Hugo Souza. O Pedro Choca, por muito menos, perdeu a vaga que ele tinha ganhado de titular. Então essas coisas aí do Ramon Dias, às vezes, essas escolhas, tem muita facilidade para tirar para pôr para fora um jogador da base, um jogador mais novo, e às vezes tem dificuldade de botar no banco um jogador mais cascudo, né? Félix Torres, acho que nem é tão velho assim, mas enfim, ele precisa ter o mesmo peso. O jogador não tá bem, não importa se ele é mais velho, se ele é mais novo, deu a chance, achou, não, o cara tá comprometendo, bota no banco. E o Kaká entrou muito bem ontem, ele entrou ao longo do jogo e talvez seja aí uma opção também para se pensar. Então, defensivamente, o Corinthians tem essa questão do Félix que tá jogando para mim do lado que ele é péssimo. Aí combina com o André Ramalho, que não tá muito bem também, não à toa perdeu lugar de titular. E aí foi trágica a dupla, os dois, foi trágica essa combinação. Muito espaço, muitos problemas ali e também problemas de proteção ali da área, que são ali os 3 volantes. Você pensa, tudo bem, Corinthians botou essa escalação aí que a gente olha e fala, quem vai criar vai ter muita dificuldade de criação, mas pelo menos você espera que se defenda bem. Porque você tem 3 volantões, 3 caras para destruir jogadas, né, que todo mundo sempre fala. É muito mais fácil destruir do que construir. Mas nem isso o Corinthians conseguiu fazer no primeiro tempo. O Corinthians não conseguiu fazer isso no primeiro tempo, deu muito espaço, não competiu, e o gol é uma bizarrice, porque o gol sai de uma cobrança de lateral. Gente, time que toma gol na cobrança de lateral, o treinador deveria fazer esses jogadores voltarem, né, aqui pro Brasil e ficar treinando ali, ó, debaixo de sol, de chuva, porque não dá. Você tá numa jogada de lateral, que você tem condição de ver onde os jogadores estão, diminuir espaço, não tá em movimento. E simplesmente o jogador do América de Cali recebeu a bola com toda a liberdade no mundo na entrada da área, faz o passe entre os 2 zagueiros do Corinthians, consegue ali achar o outro jogador, o atacante, que fez o que quis, bateu na saída do Donelli, 1-0 pro América de Cali. Naquela altura, já era de se esperar, já tava estranho o Corinthians não ter tomado um gol ainda, de tão ruim que tava o jogo do Corinthians, de tanta dificuldade que o Corinthians tava para jogar. Eu acho que dá para que o Corinthians não teve chutes ao gol no primeiro tempo, não teve finalização, teve uma jogada ali que quase que o Hector consegue uma cabeçada, tal, foi a coisa mais perigosa que o Corinthians fez. Aí quando a gente vai pro intervalo, você pensa, bom, vai dosar ali, talvez agora já dê para entrar com outras pessoas para fazer substituição. Não, o Ramon volta com o mesmo time e com 1 minuto e meio o Corinthians toma um gol. De novo, com uma falha do senhor Félix Torres, que foi ali para a disputa da bola e furou, mas ainda bem também que ele foi naquela disputa, porque a bola não bateu nele, o fato dele ter furado, a bola não ter batido nele, fez com que o jogador lá tivesse em impedimento, o atacante que recebeu a bola e conseguiu fazer a finalização, e aí o gol foi anulado. Gente, sem perspectiva. Você começa o segundo tempo, um time que fez o primeiro tempo muito ruim, você já começa o segundo tempo antes de 2 minutos, tomando um gol. Você fala, cara, se ficar 1-0 tá bom. Aí o América de Cali teve ali a sua chance, continuou, né, tendo o controle do jogo, mas começou a cansar. E aos 15 minutos do segundo tempo, o Ramon Dias faz as primeiras alterações. E botou ele, André Carrilho, que eu falei que é o nome da sorte do Corinthians no jogo de ontem. Ele faz as alterações tirando Thales, Maicon e Martinez. E no lugar deles entra o Yuri, o Bidon e o Carrilho. O Carrilho simplesmente mudou o jogo. E eu acho que se só tivesse entrado ele, ele teria conseguido mudar o jogo da mesma forma. Se o Corinthians, no primeiro tempo, ficava tudo tentando pelo lado esquerdo e nada dava certo, quando o Carrilho entrou, as jogadas de perigo do Corinthians foram todas criadas pelo lado direito, ali por onde o Carrilho cai. E o Carrilho é muito inteligente, é um jogador muito técnico, ele mudou o jogo, ele teve uma finalização perigosa, ele fez 2 passes assim, milimétricos, 2 cruzamentos pro Hector Hernandes, que aí começou a ser acionado e entrou no jogo. A primeira ele perdeu uma chance assim incrível, mas eu não vou condenar que o Willi também perde gol pra cacete. Desculpa, gente. Então, o Hector perdeu ali um gol, uma chance claríssima num cruzamento do Carrilho. Novamente uma jogada pelo lado direito, o Carrilho faz cruzamento, o Hector aí sim consegue finalizar de cabeça, mas para na mão do goleiro do América de Cali, e o Corinthians estava indo para cima. A América de Cali caiu de rendimento, cansou, e vou dizer uma coisa, não é tudo isso.
dá uma expectativa aí, uma esperança pro Corinthians no jogo de volta, dependendo de quem entrar em campo. E o Corinthians pode sim ganhar do América de Cali, porque não foi tudo isso. Ele até foi superior, óbvio, mas muito pela postura do Corinthians. Mas quando o Corinthians entrou no jogo só com esses 3 jogadores titulares ali, que aí ficou com 6, né? Na verdade, 6 não, 5, porque o Martínez saiu. Então ele ficou com 5 titulares ali, já deu bom, o Corinthians já conseguiu criar situações. Então, Carrilho botou fogo no jogo, aí aos 30 minutos tem outra alteração, sai o Ramalho para a entrada do Kaká, que eu falei que entrou bem, e sai o Rian para a entrada do Alex Santana. O gol do Corinthians sai aos 35 minutos, depois dessas chances que eu falei aqui, e mais uma vez numa jogada que começa com o André Carrilho e a maneira como ele tira os jogadores para fazer o passe de primeira pro Mateuzinho. Ele é muito técnico, é muito bom jogador, só que ele não pode estar cansado. Se ele estiver cansado, aí, meu Deus do céu, é um Deus nos acuda, porque ele não consegue voltar, né? Não consegue fazer esse box de box, como dizem. E aí a gente acaba perdendo um pouco no poder de marcação. Mas lá na frente, ofensivamente, ele é absurdo. E aí ele faz o passe pro Mateuzinho. O Mateuzinho tabela com o Hector. E o Hector faz uma parede muito bem. O Mateuzinho erra a finalização. Aquela bola ia pra fora. Mas aí ele conta com a sorte. A bola desvia no zagueiro Pestanha. E aí engana o goleiro, vai pro fundo da rede, 1-1, o Corinthians já estava merecendo naquele momento empatar o jogo. E aí vem com esse pontinho que parecia que não poderia vir, por isso que é algo assim que a gente dá pra considerar o copo meio cheio. O Corinthians ainda teve, o América de Cali também teve chances ali, teve uma batida de falta na lateral ali esquerda do ataque do América de Cali, que a bola foi no travessão. O Matheus Donelli parecia estar na bola, mas o cara bateu ali bem fechadinha a cobrança, mas não foi gol. Teve uma batida de fora da área de falta também do Quinteiro, aquele carrasco do Corinthians que estava jogando no Racing da Argentina no ano passado, está no América de Cali, fez uma cobrança de fora da área também muito perigosa, e ele, enquanto teve ritmo ali, ditava o ritmo enquanto teve fôlego, ele ditava o ritmo do time do América de Cali, um jogador assim bem inteligente. E o Corinthians também teve ali outras situações, e eu fiquei brava com o Carrilho no último lance do jogo, que foi um escanteio pro Corinthians. Ele cobrou o escanteio no primeiro pau. Mas ele que garantiu esse empate do Corinthians, graças a ele o Corinthians volta com esse pontinho na bagagem, então não vamos reclamar muito. É isso. Pensando competição, o Corinthians ainda fica vivo, porque se o América de Cali ganhasse do Corinthians, faria 6 pontos, o Corinthians ficaria zerado. Tem o jogo entre Huracan e Racing do Uruguai, que provavelmente o Huracan vai ganhar, a menos que aconteça algo fora do normal. E aí os dois ficariam com 6 pontos e o Corinthians zerado. Então o Corinthians segura o América de Cali, que ainda tem mais um jogo contra eles agora na Neoquímica Arena. O Corinthians faz um pontinho, sai do 0, o América de Cali fica com 4. Se o Huracan ganhar, ele vai a 6. O Corinthians ainda tem um jogo com o Huracan sim, fora de casa. Tem os 2 jogos contra o Racing e o jogo de volta na Neoquímica Arena contra o América de Cali. Dá para se classificar? Dá. Mas vai depender de como esse time for armado, do que é a ideia do Ramon para essa competição. Acho que, pensando ontem que tinha todos esses jogadores reservas e a maneira como o Corinthians jogou, mesmo com esses jogadores reservas, dava para o Corinthians ter jogado melhor do que jogou. E aí que eu entro com a cobrança em cima do jogador, porque é muito fácil a gente falar assim: ah, mas o Ramon colocou um time horrível, ah, mas o Ramon, e o jogador, gente? E o jogador? A postura do jogador dentro de campo? Ah, mas aí é o técnico que não tá conseguindo mobilizar o time. Ô, gente, o cara veste a camisa do Corinthians. Isso aí já é suficiente para ele se automobilizar. Até porque não existe negócio de a gente ficar falando do outro vir e nos mobilizar e nos colocar para fazer algo. Não existe. É da gente. Então, eu cobro os jogadores porque eles precisam também ter postura e assumir. Então, uma coisinha também que eu quero falar. Ramon Dias recheou o banco ontem de meninos da base. Se você vai abrir mão, porque você acha que tem que focar no brasileiro, coloca os moleques da base. Eu tenho certeza que pelo menos correr esses meninos vão, porque vai ser a oportunidade da vida deles. É uma coisa para se pensar. Bom, o Corinthians foi poupar, todo mundo sabe, né? Tem as questões que o jogador não tinha condições mesmo, e teve jogadores ali que teve o controle de carga por conta do próximo jogo, que é sábado contra o Palmeiras, fora de casa. Corinthians vai fazer mais um derby. Vamos ver aí se o Ramon Dias mantém a escrita e não perde para o Abel Ferreira. Claro, você vai acompanhar esse jogo aqui na Rádio Coringão. Já deixa o seu like nesse vídeo, compartilhe o nosso conteúdo e deixa a sua opinião também, fiel torcida. O que vocês acharam do jogo do Corinthians, das escolhas do Ramon e qual vai ser o futuro do Corinthians nessa Copa Sul-Americana? Até a próxima análise e, lógico, vai Corinthians!